Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos mais uma vez para ouvirmos a voz de Deus por meio da sua palavra. E Deus quer nos ensinar a cada dia o caminho a seguir para que possamos viver uma vida de paz, de alegria e com esperança da eternidade. Essa é a proposta de Deus para cada um de nós. E hoje nós teremos mais um momento especial, porque a palavra de Deus vai falar ao nosso coração. Para isso, então, nós vamos orar, para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração. Sem Ti nada somos. É por isso que nós buscamos a Tua presença e a iluminação do Espírito Santo. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Só para a gente começar, em um verso muito conhecido, mas eu quero ler contigo, está aqui em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, 1 Coríntios 10, 31, vai dizer assim: portanto, para mim e para você, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quer seja comendo, bebendo, ou em qualquer outra coisa, eu preciso pensar em estar glorificando a Deus. Por quê? Se eu não glorificar a Deus, naturalmente eu vou estar glorificando o inimigo. Então, só tem dois caminhos. Ou naquilo que eu estou fazendo, eu estou glorificando a Deus, ou naquilo que eu estou fazendo, vou estar glorificando ao inimigo. Então, quer comendo, quer bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, você vai estar ou glorificando a Deus, ou glorificando ao inimigo. E aí nós precisamos pensar, e aí tem uma outra coisa muito importante aqui no capítulo 6, veja aqui como é interessante isso, capítulo 6, verso 19 de 1 Coríntios e o 20, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário ou a habitação do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí verso 20, portanto fostes comprado por preço, o sangue de Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós glorificamos a Deus no nosso corpo, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, quer comendo, quer bebendo, ou nas nossas atitudes do nosso dia a dia. Ou eu estou glorificando a Deus, ou naturalmente estou glorificando ao inimigo. E nós precisamos, então, pensar como estão as nossas atitudes. Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente nem pensa. As pessoas estão tão acostumadas, por exemplo, a beber álcool, vamos pensar aqui, e elas acham que isso até é comum, é natural, porque é socialmente, mas queridos, será algo quando a gente vai estudar, a gente percebe que não traz nenhum benefício para o nosso corpo. Então, se o nosso corpo é a morada de Deus, e nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, então beber álcool não está glorificando a Deus, vai estar glorificando ao inimigo. Por quê? Porque a gente sabe que o álcool tem prejudicado muito a saúde das pessoas, e tem sido uma das maiores causas de morte entre as pessoas. Então é necessário que você possa cortar isso. Comer alimentos que são prejudiciais à saúde e que Deus proíbe, também você não vai estar glorificando a Deus, vai estar glorificando ao inimigo. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque lembra que está no capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 21, ele vai dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas vai entrar no céu aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha só, então vai para o céu quem faz a vontade de Deus. E esse é o segredo. Eu sei que você quer ir para o céu, eu sei que você quer fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos seguir aquilo que Deus pede. Aí eu quero trazer com vocês aqui para a gente refletir algo interessante, já que eu falei sobre isso, essa questão do álcool. Vamos em Provérbios capítulo 20, olha só para a gente perceber aqui, capítulo 20 de Provérbios, capítulo 20, e o verso 1 diz assim: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Então beber álcool não é de uma pessoa sábia, é de uma pessoa insensata ou louca. Por quê? Porque é escarnecedor, vai trazer a desonra para Deus e para você. No capítulo 23 também vai trazer isso aqui, quando ele diz assim, não esteja, verso 20, 23, verso 20, não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre aqueles que
que comem demais, aqueles que são glutões. Ou seja, aqui é especificado que a gente precisa então cuidar dessa questão. E ele vai dizer, aqui o verso 30 vai dizer: para os que se demoram em beber vinho e para os que andam buscando bebida misturada, não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo ou fim morderá como uma cobra e picará como um basilisco. Ou seja, é uma recomendação de Deus de que a gente não deve beber vinho, porque vai prejudicar a nossa saúde em todos os aspectos. E não é sábio aquele que usa vinho que é alcoólico, ou seja, o álcool vai prejudicar, vai tirar a sua razão, a sua inteligência, a sua capacidade de fazer a vontade de Deus. Aí você naturalmente vai estar glorificando ao inimigo. Olha que coisa interessante. Agora, sabe por que as pessoas terminam e tendem a beber vinho dizendo que é autorizado? É porque elas não compreendem essa situação do vinho alcoolizado e o vinho não alcoólico. O vinho não alcoólico é o suco da uva. Veja aqui Isaías 65, só para você poder perceber. Aqui está o vinho, que é o suco da uva, sem fermentação. Isaías 65, verso 8 vai dizer assim: assim diz o Senhor, quem está dizendo é o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uva, dizem, não desperdice, porque há bênção nele. Pronto. Então, quando você achar um cacho de uva, é como se fosse assim, você espremer e sair o suco, ali não está fermentado, ali você deve beber, porque ali você tem bênção. Por quê? Porque tem os flavonoides, que são substâncias que trazem saúde para o nosso corpo. Mas quando ele entra num processo de fermentação, aí já não serve mais, você já não deve beber. Então aqui está, quer comendo, quer bebendo ou fazendo outra coisa qualquer, nós precisamos glorificar a Deus, porque nós fomos comprados por grande preço e precisamos glorificar a Deus no nosso corpo. Essa é a condição e Deus espera, porque vai para o céu aquele que faz a vontade de Deus. E aí, aproveitando isso aqui, eu quero trazer um outro conceito com relação àquilo que a gente come. Capítulo 65, verso 3 e 4 diz assim: povo que de contínuo me irrita, Deus dizendo abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso entre altares de tijolos, que mora entre os sepulcros e passa a noite em lugares misteriosos, come carne de porco e tem seu prato ensopado de carne abominável. Ou seja, Deus está dizendo: eu não me agrado de você comer carne de porco, porque eu já estabeleci que isso é desagradável a mim, é algo abominável. No 66, verso 17, ele repete isso. Ele vai dizer agora aqui, os que se santificam e se purificam para entrarem em jardim após as deusas, que está no meio, que come carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. É Deus quem está dizendo, não sou eu, é a palavra de Deus. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer glorificar a Deus naquilo que você come, naquilo que você bebe, em qualquer outra coisa, também você deve estabelecer estes princípios de saúde no seu dia a dia. Agora, olha só, eu quero ler com você aqui, para a gente perceber, no 66, a partir do verso 1 até o 4. Olha que coisa interessante Deus traz para nós. Ele diz assim: assim diz o Senhor, o céu e a terra, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Ele está perguntando. E qual é o lugar do meu repouso? Verso 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Qual é o homem que Deus vai olhar? E a mulher é este. Qual? O aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Ou seja, Deus vai olhar para o homem e para a mulher que é contrito de espírito e que treme diante da sua palavra, ou seja, reconhece que a palavra de Deus ela é autêntica e verdadeira e segue esses princípios. É para esse que Deus vai olhar, foi ele quem disse. Aí agora veja aqui, o verso 3. O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço de um cão. E o que oferece uma abração é como o que oferece sangue de porco. E o que queima incenso como que bendiz a um ídolo.
como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Ou seja, o homem, essas pessoas que não seguem a palavra e não tremem, escolhe a sua própria vontade, seguir os seus próprios caminhos, e isso é abominável a Deus. Aí o verso seguinte vai dizer: assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Aqui está. Então Deus está dizendo que vai olhar para o homem e para a mulher que é contrito de coração e que treme diante da sua palavra, que reconhece que a sua palavra é a verdade. Mas aqueles que não fazem isso, eles podem até fazer sacrifícios, mas isso não tem prazer diante de Deus. Por quê? Porque não estão escutando a voz de Deus, estão seguindo seus próprios caminhos. Então isso é algo que desagrada a Deus. Então eu e você precisamos tomar uma decisão. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Em nosso corpo, em nossas atitudes, precisamos glorificar a Deus, porque ou eu vou estar glorificando a Deus ou vou estar glorificando ao inimigo. Então a decisão é minha e sua. Então que Deus te ajude, te abençoe, para que você trema diante da palavra e diga: Senhor, eu quero fazer a tua vontade segundo está escrito na tua palavra, a Bíblia. Que Deus te abençoe, que juntos possamos escolher fazer a vontade de Deus nesse dia. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos essas verdades pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém.